Vamos falar agora da violência política que já está sendo perpetrada no Brasil. É uma tendência lamentável para 2022, triste chamar isso de tendência, né? Mas é. E aí, Ana, a gente vai entender aqui por que o Bolsonaro ele faz esse apelo à violência o tempo inteiro. Tem estratégia nisso, tem um sentido e mais, e mais. Esse chamado à violência, vamos metralhar, vamos fuzilar, petralhada, etc. e tal, esse assunto está intimamente ligado àquela coisa lá da fraude nas urnas. Pode crer. Vamos chegar lá e vamos entender qual é essa relação. Só que, vamos começar pelo fato do dia, a gente não pode abandonar o caso do Marcelo Arruda. A gente não pode deixar de olhar para isso. Vamos lá, Ana. Caso Marcelo Arruda, responsável pelas câmeras de monitoramento, se joga de ponte no Paraná. Defesa da família de Marcelo Arruda entrou com petição pedindo a apreensão do celular do guarda, que era segurança na usina de Itaipu, e foi citado pelo presidente da associação como responsável pelas câmeras de segurança. Muito bem, a gente está olhando para o Metrópolis, né? Com uma manchete aí sobre esse responsável pelas câmeras, que estava junto com o assassino lá num churrasco, mostrou as imagens das câmeras. Aí, ao ver as imagens das câmeras, o assassino falou: porra, uma festa do PT? Vou lá avacalhar, vou lá tocar o terror. Essa é a história. Então, essa é uma figura muito importante para a investigação. O que ele tem a dizer? O que ele tem para contar? Ou o que ele tinha, né? Ana, tá lá. Que tragédia, só tragédia nesse país. Em mais um desdobramento trágico relacionado ao assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, o segurança da Itaipu Binacional, Claudinei Coco Squarcini, que é responsável pela instalação e manutenção do sistema de monitoramento da Associação Recreativa e Esportiva da Segurança Física, onde ocorreu o crime, se jogou do alto de uma ponte no município de Medianeira, no Paraná, nesse domingo, dia 17. O corpo foi encontrado e a causa-mortes é violenta, queda de plano elevado, segundo o obituário obtido pela Fórum. O bolsonarista Jorge José Guaranho, que assassinou Marcelo Arruda, teria visto a festa temática de Lula e do PT por meio de imagens da câmera de monitoramento, o que o teria motivado a ir até o local fazer provocações, que resultaram nos tiros que mataram Marcelo. Muito bem. Pelo texto ali, você deve ter compreendido, né? Vamos dissecar os códigos. Queda de plano elevado, pulou de um viaduto. Ou não. Uma boa. Porque a conclusão da Polícia Civil, desculpa, foi meio que imediata. E nada disso é normal. Como não é normal o inquérito que apura a morte do Marcelo Arruda. Para pensar em tudo o que aconteceu. Para lembrar. Primeiro é uma delegada que se descobre bolsonarista. Aí essa delegada é afastada, chamam outra. Essa delegada entrega um resultado em tempo recorde e diz assim, não foi um crime político. Né? Agora a gente tem mais essa morte, assim, no mínimo inesperada. No mínimo inesperada. Né? Então, tá aí mais uma razão para a gente acompanhar o desfecho dessa história com muita atenção, porque a luta por justiça começa com a luta por um inquérito decente, que o caso da morte do Marcelo Arruda ainda não teve. Né? Mas o que interessa aqui para a gente, tendo tirado o fato do dia da nossa frente agora, é compreender por que o Bolsonaro incentiva a violência política no Brasil. E sim, ele incentiva a violência política no Brasil, por mais que depois negue, né? Primeiro incentiva, depois diz que não incentivou. Né? Pede para metralhar a petralhada, alguém invade o aniversário, atira e depois ele não tem nada a ver com isso, até liga para a família, foi o que aconteceu. Olha, por que ele faz isso? Por uma série de razões. Vamos começar pelo texto do Hélio Gaspari e daqui a gente vai entender uma coisinha ou outra. Eu quero recomendar a leitura. Vamos aqui ficar só com o título, daí eu dou uma resumida por alto aqui, Ana. Adiar a eleição e prorrogar mandatos é o sonho do sem voto. Começou a temporada da magia negra. Antecedentes dos personagens da manobra recomendam cautela e prevenção. Oi? É isso aí. O que uma coisa tem a ver com outra? Vamos estabelecer aqui. O sonho é adiar a eleição. E enquanto sonha em adiar a eleição, propaga a violência política. Como é que as coisas se encaixam? Da seguinte forma. Você propaga a violência política, você faz acontecer um monte de tragédia, você transforma o país num caos, aí tem uma data específica, que é o dia D, segundo o Hélio Gaspari, que é o 7 de setembro. Aí, quando
o país está em ebulição, quando está tudo fervendo, quando o pau está comendo na rua, aparece um Bolsonaro lá pacificador para dizer assim, puxa vida, que pena. Não dá para realizar a eleição nesse clima. Vamos ter que adiar. Entendi. Então, esse seria o plano, segundo o Hélio Gaspari, que cita ali ainda uma segunda alternativa, que é a sabotagem pura e simples das eleições. Sabotagem que poderia vir através de um boicote ou de um blackout, ou então ativamente com as Forças Armadas, que tem que trabalhar distribuindo urnas Brasil afora, né? Então, tudo pode acontecer, principalmente a partir da Semana da Pátria. Agora, vamos lá. Suponho eu que você não tenha gostado dessas revelações do Hélio Gaspari, por mais representativo que seja o histórico do jornalista, por melhor que ele conheça as entranhas do Planalto. Pois bem, você descarta tudo isso, acha que é conspiração. Ainda assim, há razões para o Bolsonaro estimular a violência política. Não é algo que ele faça por acaso. Tem outras 3 razões listadas aqui pelo Guilherme Boulos, que está acompanhando esse assunto desde lá de trás, foi candidato em 18, né? E a primeira razão para estimular a violência política que o Bolsonaro tem é justamente 2018. Como assim? Ele quer o mesmo clima de 2018, porque são condições ideais de temperatura e pressão para o bolsonarismo vingar, vicejar, se reproduzir. Ouve o Boulos. Medo está do lado dele. O que ele está querendo fazer nesse processo eleitoral é jogar o medo para o nosso lado. E ele faz isso estimulando a toda hora a violência. Nas suas lives de quinta-feira, nas suas declarações no corrozinho do Palácio do Alvorada e por aí vai. Prega ódio, violência, morte. Disse de um comício do Lula há poucos dias que se jogasse uma granada lá, resolveria o problema. Aí quando aparece alguém e joga uma bomba caseira, ele diz que não tem nada a ver com isso. Ele fica todo dia falando em fazer arminha, fuzilar os esquerdistas. Aí, quando aparece alguém e dá um tiro num aniversariante na frente da sua família por ele ser de esquerda, ele diz que é um louco e que não tem nada a ver com isso. Mas tem método nessa história. E essa política bolsonarista do ódio e do medo tem 3 objetivos principais. O primeiro é que Bolsonaro quer repetir igualzinho o clima da eleição de 2018. Aquela eleição foi movida pelo medo, pela raiva, pela antipolítica, pela desilusão. E é nesse caldo que alguém como Jair Bolsonaro pode ter sucesso. Seguimos. 3 razões que Bolsonaro tem para incentivar o ódio, para querer a violência política. A primeira está aí. Ele quer o mesmo clima de 2018, onde vingava o medo, segundo Boulos. Que medo? Pânico. Pânico moral. A mamadeira de piroca, o kit gay. Pânico comunista. Meu Deus do céu, o Foro de São Paulo vem aí e a Ursal vai unir todos os países da América Latina em uma única república socialista. Bolsonaro é a única salvação que temos. Essa é a primeira razão. Repetir 2018. A segunda razão que ele tem é algo que eles fazem muito bem, principalmente através aí da cabeça maluca do Carluxo, que é a distração, a famosa cortina de fumaça. Bolsonaro é incapaz de resolver os problemas reais do Brasil. Então, vamos falar dos problemas inexistentes. É isso, distração. Famosa manobra de distração. Ele quer desviar a atenção da sociedade dos temas que tocam na vida das pessoas, que para esses temas ele não tem resposta nenhuma. O que o Bolsonaro tem a dizer da inflação, do preço do bujão de gás, do preço dos alimentos, do preço dos combustíveis? O que o Bolsonaro tem a dizer que no governo dele o Brasil botou mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome e voltou para o mapa da fome? O desemprego em alta. Ou seja, Bolsonaro sabe que tende a perder essa eleição pela tragédia social e econômica que representa seu governo. Agora, há 2 meses de outubro, ele vai lá e aprova a PEC do desespero. E libera aumento do auxílio, vale gás, vale caminhoneiro, vale taxista, vale tudo para ganhar a eleição. Mas agora é tarde, o povo não é besta e sabe que aquilo que está vivenciando hoje é resultado direto da política do Bolsonaro nos últimos 3 anos.
E é por isso que o sonho do Bolsonaro é que nos próximos 2 meses e meio a gente fique discutindo violência política, fique discutindo casos de agressão, fique discutindo troca de tapa na rua entre gente de camisa amarela e de camisa vermelha, ao invés de discutir os problemas do povo. Muito bem, tá aí então a segunda razão. Tem uma terceira, né? Que é intimidar, que é evitar que as outras campanhas possam acontecer. Pois é. A ideia de colocar um drone jogando veneno em cima de um comício é o quê? É fazer com que esse comício não aconteça. A ideia de estourar uma bomba de bosta num outro comício, num outro estado, é o quê? É fazer com que esse comício não aconteça. E quem sabe fazer com que os próximos comícios não aconteçam. A ideia de atirar em quem celebra seu aniversário com um tema PT é o quê? É fazer que outros aniversários assim não sejam realizados. É fazer a campanha do outro não acontecer, é intimidar. Não tem outra. E talvez mais importante dos objetivos do Bolsonaro com essa estratégia é nos intimidar, é nos deixar debaixo da cama, é fazer com que os milhões de ativistas progressistas espalhados pelo Brasil não se coloquem nas discussões, não se mobilizem nesse processo eleitoral. Quando só um lado entra em campo, quando só um lado está nas ruas, quando só um lado tem coragem de falar, a vitória é por WO. Muitos de vocês vão se lembrar, num período muito duro da pandemia, ainda na primeira onda, em 2020, quando os bolsonaristas começaram a fazer manifestações todo domingo. Uma era em defesa do AI-5, outra deu porrada em jornalista, outra agrediu enfermeiras, outra... e por aí vai. Eles só pararam quando os movimentos sociais voltaram às ruas, num primeiro momento liderados por torcedores organizados, quando nós tomamos a Avenida Paulista, o Largo da Batata, e fizemos manifestações em várias partes do país. Foi isso que deu um basta e segurou as manifestações fascistas e de ódio dos bolsonaristas. Muito bem, contamos aí então com o Hélio Gaspari, contamos então com o Guilherme Boulos e vamos tentar resumir aqui a resposta para por que Bolsonaro estimula a violência política no Brasil. Na pior das hipóteses, para usar isso dentro de um plano em que o objetivo final é adiar as eleições e se manter no cargo à força. Na melhor das hipóteses, para repetir o clima de 2018, para nos distrair e para nos intimidar. Ana, tudo colocado, hein? Tudo colocado. Quem quiser me dizer agora que essas declarações de vamos metralhar petralhada, fuzilar, bomba aqui resolve tudo, granada aqui resolve tudo. Quem quiser me dizer que tudo isso aí é por acaso, Ana, olha, eu não vou conseguir ouvir por muito tempo, não. Não tem como dizer mesmo que é por acaso, não tem como dizer que é parte somente de um ímpeto violento do presidente, que ele apresenta esse ímpeto, ele apresenta. Agora, não dá para negar que a violência ela é instrumentalizada politicamente pelo bolsonarismo no país e que ela está intrinsecamente ligada com os interesses eleitorais ou não eleitorais do bolsonarismo no país. O Boulos foi preciso, né, na sua análise. Uma das funções da violência bolsonarista é esvaziar a campanha dos outros candidatos, quer dizer, deixar as pessoas com medo de ir para a rua, no que é bastante efetivo, e não dá para julgar as pessoas também por isso, mas também causar uma série de fatos ou factoides, enfim, de situações que possam justificar um clima de insegurança, que do qual, aliás, é parte, né, a gente vai comentar depois, das acusações de fraude nas eleições, enfim, tudo isso faz parte de um clima de instabilidade geral, que é a única esperança do bolsonarismo nesse momento, né? Um clima de dúvida, de caos, de insegurança, tudo que eles precisam. No caso do bolsonarismo, quanto pior, melhor.